Entrando agora. Olá, gente. Pessoal entrando. Deixa o pessoal entrar aí pra gente começar a nossa live. Segunda-feira não houve, né? E aí nós vamos dar continuidade nas nossas lives. E aí, para não ficar cansativo, na segunda passada a gente não fez a live. E a gente vai ter a presença hoje de Adriana, né, que é advogada, especialista em direito de família. Vamos tratar nessas questões de alienação parental, guarda, pensão, o que acontece depois da separação. Vamos lá, Adriana. Convidar a Adriana aqui logo, para ver se ela vem com a gente aqui. Se a Adriana aceitar aí. Opa, Adriana. Alô, Otacílio, boa noite. Boa noite, doutora Adriana já está presente aqui conosco. Tá me Para quem escutando não... bem? Estou escutando, estou escutando. Ótimo. Está perfeito. É, eu sou o Otacílio mesmo, o pessoal já está começando a entrar aí, Adriana. E aí, eu queria deixar já você se apresentar, para a gente ver como é que vai ser essa live da gente, vamos tratar direito de família especificamente, né? Eu já dei uma olhada, que tem algumas questões já no seu Instagram, né, algumas dúvidas que eu vou tentar responder na medida do possível em relação ao que me cabe no Código de Ética e Disciplina da OAB. Eu posso responder as dúvidas pertinentes ao tema, eu só não posso adentrar em situações que já existam processos em andamento. Certo? Eu estou aqui à disposição de todas as mulheres e os homens também para tirar as dúvidas. E antecipadamente agradeço a você pela oportunidade de trazer um tema tão importante, tão recorrente, que se funda nas relações familiares. Não é? A gente sabe que quando há essas divergências familiares, essas separações dolorosas, sempre há algo pertinente que a gente pode fazer para ajudar e esclarecer as dúvidas de todos. Estou à disposição sua e de suas ouvintes e seus ouvintes. Seus Certo, certo. seguidores. Dos seguidores. A Adriana, ela é uma advogada que atua na área de direito de família faz tempo. Eu tive o prazer de fazer o curso de direito com ela, né? Uma Pois excelente é. profissional. E não seria diferente eu trazer uma pessoa que não fosse dessa capacidade aqui para dar essa aula para a gente de direito, que eu também, a gente parte com a área, minha área é mais direito penal, e aí, lógico que eu vou dar algumas opiniões, mas é necessário destacar o trabalho dela nessa área de família, que é muito importante. Então, feito isso, pessoal, clica no aviãozinho aí para convidar mais gente aí, para a gente começar a nossa live e começar com as perguntas. E aí, de imediato, a gente percebe o seguinte: antes da separação, o que acontece? Como meu público é mais de pessoas de violência doméstica contra a mulher, muitas vezes o que acontece? A mulher é ameaçada, vai à delegacia, e aí não tem a medida protetiva ainda, ela sai de casa, né? E aí É. depois requer voltar para casa com a recondução lá. Mas enquanto isso, tem a questão de guarda e tudo. Então, Adriana, feita a separação, e aí como fica a guarda dos menores? Quem fica com a guarda? Responda Olha, para a gente aí, por favor. É, veja só, o meu conselho, particularmente, quando há essa medida protetiva da mulher, do afastamento do agressor do lar, eu não aconselho a mulher nenhuma a sair do seu lar, certo? Porque isso depois cria uma implicação jurídica no direito de família, que é na separação do patrimônio, certo? Às vezes a mulher está tão coagida na situação emocional e está tão abalada que o que ela quer fazer é sair daquela situação. Do possível, o correto é se dirigir a uma delegacia da mulher, prestar queixa, solicitar uma medida protetiva e não sair do seu patrimônio. Porque o patrimônio não vai ser dividido pelo juiz da vara de violência contra a mulher. O juiz, o que ele pode fazer são as medidas protetivas em relação à proteção física e psíquica da mulher. O bem, na verdade, será decidido na vara de família, com ação autônoma de partilha de bens. Não é isso? Então, os bens que forem constituídos na constância da união matrimonial, dependendo do seu regime estabelecido lá atrás no casamento, vai ser partilhado pelo casal.
certo? De antemão, se você vive uma união estável, doutora, eu não vivo com o meu companheiro casada no papel, que é uma linguagem corriqueira. Eu entendi. Adriana, vamos ver, vamos lá, vamos lá. Agora, de imediato, a questão dos filhos. Vamos partir para os filhos. A questão da parte. Vamos primeiro para a guarda dos filhos. Por quê? Porque a gente vai fazer uma análise lá na frente, depois da questão dos bens, senão a gente vai ficar falando dos bens agora. E eu queria. É muito minucioso que eu vejo. O que é que eu vejo de questões? É que o pai pega o filho e não devolve. É que a mãe não quer deixar o pai ver o filho. A avó sustenta os filhos. Um terceiro sustenta os filhos e não devolve. Então vamos partir na questão dos filhos aí. O que é que acontece a partir do momento que separou os filhos? Vamos ver que eu tenha dois filhos menores, um de 10 e outro de 9. O que fazer de imediato na questão da guarda? Veja só, antecipadamente, em relação à guarda, quando há esse tipo de dissolução dos casamentos ou da união estável, tem que se mover uma ação de guarda na vara de família, certo? A mulher ou o homem procura um defensor público, um advogado, e vai solicitar a guarda. Aí nós vamos para os tipos de guardas. Existe a guarda unilateral e hoje em dia a mais usualmente utilizada pela justiça é a guarda compartilhada, porque tenta fazer com que o menor fique abastecido das relações familiares, tanto do homem como da mulher. Compreende? A guarda hoje em dia, praticamente, ela é dada, compartilhada a pais e a mães, na obrigatoriedade de ambos preservarem o bem-estar do menor, certo? Então, para você hoje ter uma guarda unilateral, você vai ter que, em ação própria, solicitar e justificar o motivo dessa guarda ser unilateral. Digamos o seguinte, Adriana, deixa eu interromper. É bom porque essas perguntas que eu estou fazendo para tu, essas perguntas que eu estou trazendo para tu, é o seguinte, é porque é importante que o que acontece no cotidiano. Digamos o seguinte, não tem nada sentenciado ainda, e aí o cara vai lá, tem uma medida protetiva que afasta ele do lar, ele não pode chegar, mas manda a mãe pegar o filho. E aí a mãe dele, no caso, a avó das crianças, pega o filho, leva para casa, e no dia de devolver ele não devolve. Como não existe uma sentença judicial ainda, o que fazer nesse caso aí? Qual o remédio para ser usado para poder a mãe que teve o filho, que ela deu de bom grado, e depois quer rever o filho novamente dela? O caminho é ir direto para a delegacia de menores, certo? Prestar uma queixa. Porque o que acontece? Ninguém pode tomar ninguém de ninguém até enquanto o juiz não determine a guarda, que seja compartilhada ou unilateral. O que acontece é que, nesses casos, você se dirige a uma delegacia de menores, presta uma queixa e comunica lá ao funcionário, ao agente da delegacia, que o menor foi levado e não foi devolvido. A princípio, a delegacia vai tentar ligar para o pai ou para o avô e dizer que o menor tem que ser devolvido, a presença da mãe, já que ele é um menor de idade e a ponderação se determina através da boa animosidade, no sentido de que se preservar o bem-estar do menor. Agora, veja só, essas ações de busca e apreensão de menores, que muitas vezes acontece porque o pai sai de um estado para o outro e não comunica, certo? Elas têm um tempo corriqueiro que a justiça própria estabelece, mas que, por ser uma ação imediata, ela ocorre geralmente, no máximo, em 15 e 20 dias, porque a gente pede, em tutela de evidência, a devolução do menor, até que seja determinada a guarda para com quem vai ficar. Certo? Ah, entendi. Veja só, olha, o que eu percebo, que a gente tem um cotidiano de verificar que as mulheres reclamam muito, é que os pais vão lá. Eu estou dizendo, quando eu digo pai, gente, pode ser homem ou mulher, tá? Homem ou mulher. Pega a criança e leva. Aí, deve passar o final de semana com ele. Ele deixa na casa da avó da criança, no caso, ou materna ou paterna, e some. Não fica com a criança em tese. Aí a avó toma as dores e diz, ele não cuida ou ela não cuida, eu vou ficar com a criança. E um terceiro que não quer devolver. Muitas vezes ele, não, agora vai ficar comigo. O melhor caminho nesse caso, eu vou aconselhar, é você buscar, através da tutela judicial, uma busca e apreensão, porque se essa avó que não quer devolver, ou esse tio ou essa tia, ele pode ser acionado através da justiça para devolver de imediato, tá? Então, um terceiro que não tem
não é o pai, nem é a mãe que está com a criança, que está com o menor, ele deve ser acionado diretamente na justiça. E porque essa questão é muito corriqueira. E você falou na questão do Estado, né, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, o cara, a guarda está compartilhada, está pré-determinada, e aí, tanto quando eu digo os pais, eu digo a mãe arrumou um novo casamento e quer viajar para outro estado. Né? Certo. E aí, é aí o que acontece? Muitas vezes o juiz ela pensa que vai poder levar o menor, e não é bem assim, Não, não é porque assim, tem que não. Tem que ter verificar uma o seguinte, autorização dos pais. eu estou falando da mulher, mas isso pode acontecer com o pai também, tá? O que Pode. acontece, em regra que a gente vê as decisões é no sentido de que a pessoa que vai mudar de estado não leva a criança, essa é a regra. Por quê? Porque você tem que analisar que quem está mudando apenas um dos parentes. E todos os parentes da criança permanecem nesse estado. Então, em Pernambuco, por exemplo, que ela vai viajar para Brasília, ou ele vai viajar para Brasília, porque é um novo casamento, quer levar a criança. Então, o juiz entende o seguinte, gente, que é melhor que a criança fique, quem está em Pernambuco, que ele vai ter os tios, vai ter as tias, vai ter a avó, vai ter a avó paterna, a avó materna. Os familiares deles vão ficar aqui. Diferente dele ir embora, ou com o pai ou com a mãe, através da nova família, onde os parentes vão estar isolados, ele não vai ter a proteção familiar, num contexto geral. Né? Então, eu queria trazer essa questão aí. E é detalhe, esse tipo de coisa, agora, digamos o seguinte, o cara pegou e viajou, ou ela pegou e viajou, tá? Sem autorização judicial, é uma ação de busca e apreensão através da vara de família que vai ser decretada e realmente vai ser buscada lá. A tutela jurídica vai Sob poder uma resolver isso. ação, Otacílio, sob uma ação, inclusive, de alienação parental. Não é? Porque É, muitas é o vezes. nosso novo tema. É o novo tema. Vê só, porque a gente tem que falar. Se eu falar alienação parental aqui, né, aí o pessoal vai fazer. O que é alienação parental? Define para a gente a alienação parental, Adriana, doutora Olha, Adriana. alienação parental é tudo aquilo que você propôs contra o pai ou contra a mãe para que impeça um bom relacionamento com o menor. Certo? Deixa eu dar um exemplo claro. Eu sou divorciada de João e João tem a obrigação de pegar o filho aos finais de semana. João tem um pai que reside com ele e que quando o meu filho chega na casa de João, o avô fica fazendo uma má imagem da minha conduta como mãe, me denigrindo, me diminuindo, falando particularidades, muitas vezes que aconteceram lá atrás no casamento que não vem ao caso. A alienação parental é uma lei que veio instituída justamente com a necessidade de punir a pessoa, o genitor, o pai ou a mãe, quando ele se usar dos sentimentos para prejudicar a imagem do outro. Certo? Então, a punição vai desde a uma multa ou a perda do poder familiar. Nós temos casos de mulheres que, às vezes, perdem o poder familiar porque por conta de um relacionamento mal acabado, desses conflitos que ficam lá atrás, que não diz respeito à relação pai e mãe, porque eu digo muito aos meus clientes que a gente pode se separar de qualquer pessoa, mas a gente não se separa dos filhos, certo? Então, a gente é pai e mãe até depois de morto, não é isso? Então, a gente tem que tentar manter um bom relacionamento com o nosso ex-companheiro. A jurisprudência do STJ, inclusive, diz que você não tem que ter um bom relacionamento com sua ex-mulher ou com seu ex-marido, mas você tem o dever de preservar a imagem do outro diante do filho. Como, por exemplo, eu tenho finais de semana alternados que eu tenho que buscar, como você citou. Aí o pai pega o menor, leva para casa, deixa com o vovô e vai passar o final de semana lá, jogando, na farra. Isso o avô percebe que o pai e nem a mãe tomam conta. Mas o avô não tem o direito de, na frente dos seus netos, macular nem a imagem do pai, nem a imagem da mãe. Certo? E é uma ação que demanda muitos cuidados, porque é feito um estudo psicossocial, certo? Do menor, para se saber até quando e até onde foi feito tantos males para esse menor que ele não queira mais nem participar da vida do pai, nem mais da vida da mãe. Certo? Certo. Deixa eu dar uma pincelada aí para o pessoal, de uma forma mais palpável. Pessoal, gente, nada a alienação parental é quando um dos pais, né,
Vê se me corrige aí, hein, doutora. Um dos Vá, fica à pais, ele tenta vontade. denigrir a imagem aí do outro, ou seja, sua mãe não presta, tentar denigrir essa imagem para que a criança ou o menor crie uma empatia e não querer ir com ele. Ou seja, não anda com teu pai é ruim, teu pai não dá nada a tu, teu pai não presta. E a mãe também dessa mesma forma. Então, isso aí seria alienação parental, não se dá quando um dos pais tenta denigrir a imagem, tentar Do afastar que a outro. criança não queira estar junto dos pais. Essa, na realidade, essa seria a alienação parental em si. A tese seria essa. Outro ponto é o que pode acarretar. Primeiro, muita gente pensa que é crime, né? Alienação parental, que não é. Não é crime, é bom Não é destacar. crime. Tá? É. Não é crime, não vai buscar na delegacia nada de alienação parental. Vai ter uma ação própria para poder apurar, como a doutora falou. Isso aí. É uma Uma questão ação autônoma. psicológica. Isso que pode gerar isso. Né? Na pior hipótese aí, vamos dizer o seguinte, que, na verdade, quando a lei veio trazer a aliança parental, ela ia trazer um crime para ser vetado, tá? É a perda do pátrio poder. Eu falo perda do pátrio poder, o que é isso, né? Não adianta eu falar perda do pátrio poder. É o seguinte, o pai vai deixar de ter o direito de ver a criança, a mãe deixar de ter o direito a ver a criança, Agora, através do deixa. juiz. Seria a perda do pátrio poder, através da libertência, através de Isso, muitos fatores, e até, por exemplo, a perda da guarda. Digamos que o pai isso, tem a isso. guarda e começa a fazer esse tipo de Ô, alienação, ô, denegrindo a Otacílio, imagem, e é aí desse, pode ser invertida a guarda. isso. Tá? A lei de alienação parental ela é muito clara no que diz respeito às punições. Não é? O último grau de punição aplicado é a perda do pátrio poder. Por exemplo, quando você Isso. chega ao limite de. Porque o juiz, quando você move a ação, certo? De verificação de alienação parental, não é você chegar e dizer, doutor, olhe, meu filho não quer ficar com o pai. Bom, querida, por que não quer ficar com o pai? A gente tem que saber e chegar a esse motivo. Não, porque o pai não quer pegar ele nos finais de semana, mas não é assim. Uma ação de alienação parental, ela tem um curso diferenciado na vara de família e que ela tem um apoio multidisciplinar de psicólogos, de assistente Perfeito. social, o promotor de justiça vai estar muito presente nessa investigação para se chegar à punição ou a um consenso sobre o que é alienação parental, até a possibilidade da mãe ou do pai vir fazer uma terapia para melhorar o ambiente familiar, o ambiente que eu digo familiar, no sentido de pai, mãe e filhos, certo? Uma Isso. coisa importante é que quando você perde o poder familiar, mediante uma ação de alienação parental, você perde tudo aquilo que a lei brasileira ele autoriza a ter sob responsabilidade com seu filho. Então, se eu, Adriana, perder o meu pátrio poder para o meu ex-marido, porque eu fui para uma delegacia e inventei que o meu ex-marido assediou meu filho, cometeu um crime sexual, isso é muito sério. Entende-se? Então, a investigação vai acontecer na seara psicossocial, para que seja esclarecido tudo. Dentro de 90 dias, os especialistas, psicólogos e assistentes sociais terão que dar um parecer para, a partir daí, o juiz ter um entendimento junto com o promotor de justiça e aplicar ou uma multa de valor pecuniário ou a perda do pátrio poder. Que esse daí Tranquilo. é o último grau de aplicação, digamos, de punibilidade. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, gente, eu acho que a alienação parental, a gente bateu tudo de alienação parental, né? Porque o tema alienação parental, o nome não traz muita coisa, né? Não, Para não, a gente poder identificar o que é, seria isso, né? E a perda do pátrio poder também não traz muita coisa, então trocando em miúdos é isso, é quando um dos pais tenta denegrir a imagem e a penalidade máxima é ele perdeu o direito sobre o poder, agora, sobre essa criança. deixa eu só esclarecer uma dúvida, Otacílio. A Fala lei de aí, Adriano. alienação parental, ela não, o alienação parental não só existe de pai para filho e de mãe para filho. Não, Existe de perfeito, pai pode. para filho, mãe para filho, avó para netos e parentes próximos que estejam sob a responsabilidade do menor.
Não, Entendeu? perfeito, perfeito. Até aquele companheiro, aquela companheira do atual casamento, se estiver buzinando no ouvido e maculando a imagem do pai ou da mãe, poderá ser enquadrado também na lei de alienação parental. Perfeito, perfeito. Então vamos recapitular aqui. A gente já bateu na questão da separação, já bateu na questão de quem fica com a guarda, quem quando pode viajar, quando não pode, falando de alienação parental, né? Vamos aí, o pessoal está aí na live, a live tá bombando, tem muita gente aí na nossa live. E aí, o pessoal dando alô. Vamos compartilhar aí, dando um aviãozinho mais uma vez. Lembrando que a gente vai ter outro tema também para tratar. E vamos passar para o tema. Agora, essa aqui todo mundo gosta, né? O tema é pensão alimentícia. Pronto, vamos falar um Esse pouquinho é de o pensão grande alimentícia. problema. O grande problema. Vamos primeiro, eu vou fazer uma pergunta e vai pincelar, tá boa a live. E aí vamos fazer o seguinte. Primeira pergunta que chega para mim. Qual o valor da pensão alimentícia? Vamos lá, Adriana. Olha, veja só, Tacílio, hoje em dia, os juízes têm uma prática nos alimentos provisórios, aquele que não fica determinado em sentença, fica apenas pré-determinado com a saída do pai do lar ou da mãe, aquele que tiver maiores condições de prover as despesas dos filhos, certo? Tanto a mulher como o homem pode dar pensão alimentícia, desde que haja condições para isso. Geralmente, hoje em dia, os juízes estipulam 20% do valor do salário a quem se pede a pensão alimentícia. Pronto, perfeito. Então, pensão alimentícia, ó, vê só, gente. Ela falou que, olha, primeiro pode ter que fazer um acordo, né? O melhor caminho seria um acordo para poder Isso, pegar. Não tem acordo, vamos para a justiça. Então, ela está me dizendo aqui, a doutora, que em média é 20%, 25% do valor. Isso aí é bom destacar que vai entrar 13º, férias, vai entrar tudo na pensão alimentícia também. Quando ele receber, vai ser descontado. Pode ser o juiz determinar uma conta para ser depositada, ou pode comunicar à isso, própria empresa para isso, que ela faça esse desconto em folha, né, isso, para poder fazer essa questão. Bom destacar que ela falou que não é só o pai que é obrigado a pagar a pensão. Vou trazer uma historinha legal, mas é importante que é verdadeira. Uma vez, eu tive o desprazer, porque eu não tenho prazer nenhum em empreender alguém que deixa de pagar a pensão alimentícia, mas é função da gente, e eu prendi uma mulher, tá? Prendi uma mulher por falta de pagamento de pensão alimentícia. hum, Fiquei realmente constrangido, mas o cara fez tudo legalzinho. Ele entrou na justiça dizendo que ela não cumpria com as suas obrigações e estava atrasada. Ele entrou com a execução e o juiz decretou a prisão preventiva dela. Preventiva não, a prisão civil, né? Vamos dizer assim, seria uma a prisão prisão civil. civil. A prisão civil. E aí eu tive o desprazer de ir lá na residência dela e fiz a prisão. Graças a Deus ela pagou o que estava devendo e aí ela foi solta. Mas aí o que é importante destacar aqui, com essa história, muita gente pensa que só a mãe, só o pai é preso por falta de Não, pagamento. Não é verdade, tá? E você pode pensar o seguinte: a pensão alimentícia, a quem eu posso cobrar? Eu posso cobrar ao avô, à avó, materno, paterno, desde que seja subsidiário. Ou seja, o cara está ausente, está sumido, ninguém sabe, ninguém viu. Eu posso cobrar do avô? Posso. Se o pai morreu, eu posso cobrar do sim, avô? Posso. Então, pode. subsidiariamente, eu posso fazer essa cobrança. E até de um irmão, digamos, um irmão, eu tenho um menor que tem um irmão que tem condições e está na ausência dos pais, aí a gente pode cobrar também desse irmão. Essa discussão é boa porque muita gente, quando fala em pensão, pensa, o pai paga pensão, e não é bem assim. A mãe também paga pensão. Agora, Adriana, me diz o seguinte, que eu acho que foi uma perda para as mulheres, que antes, né, da mudança do Código Civil, que faz tempo, eu já vou dizer nem Código Civil novo, porque não cabe mais, É. existia a questão de sempre o juiz ele decretava a pensão para a esposa, né, para a ex-esposa. E como está hoje? Olha, veja só, Tarsila, essa relação, hoje em dia, os tribunais têm entendido que na modernidade o homem e a mulher trabalham, certo? O que pode ficar pré-estabelecido em ação de alimentos é um prazo pré-estipulado para que a mãe se organize financeiramente até que ela tenha a independência dela. Eu já vi juízes decretar pensão para ex-mulher e para os menores, certo? E para a mãe, dando um prazo de extinção,
Porque subentende-se hoje em dia que nós, mulheres, somos pessoas independentes que trabalhamos e a igualdade de direitos leva a isso, não é? Agora, quando você é uma mulher acima de uma determinada idade, por exemplo, uma mulher de 55 anos que tem 30 anos de casada, não tem condições mais de adentrar no mercado de trabalho, uma pessoa que foi do lar a vida toda, certo? Então, subentende-se a jurisprudência nesse sentido que há o dever de alimentar da ex-mulher, por ser uma pessoa já com a idade avançada, não ter tido nenhum tipo de profissão, ter sido do lar, e pela idade avançada, a proteção, a jurisprudência diz que tem que haver, sim, uma reciprocidade na relação do pagamento da pensão alimentícia. Então, deixa eu ver se eu troco em miúdos aí. Então, quer dizer o seguinte: no normal, a pensão não é estipulada nas mesmas condições de homem e mulher, idade de trabalhar, condições de trabalhar, formados. Em regra, não será arbitrado pensão para a mulher. Digamos que ela no momento, ela está precisando ter uma enfermidade, alguma coisa nesse sentido, que seria passageiro, o juiz vai determinar pelo período curto para estabelecer 6 meses. Durante 6 meses se paga a pensão e depois será extinto. E no caso das pessoas mais idosas, que passou a vida toda sem condições de trabalho, porque cuidou dos filhos, que era do lar, aí pode ser, digamos, uma senhora de 55 anos, que não tem uma formação, que viveu a vida toda cuidando dos filhos, e aí os filhos já estão maiores, e aí ela foi a vida toda dependente, e o juiz vai determinar uma pensão vitalícia aí. Uma pensão vitalícia de alimentos. Vitalícia aí, ou seja, ele vai ter que manter ela o resto da vida. Foi tudo perfeitinho assim? Isso é bem aí. assim? Pronto, perfeito. Então, eu estou tentando trazer em miúdo aí, porque essa coisa é importante. Primeira, outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, né? Eu vou trazer para tu aí. E aí é o seguinte: quando o cara não pagou a pensão alimentícia, não pagou, o que é que eu faço? O que é que eu faço primeiro? Digamos o seguinte: eu vou dar duas situações. Primeiro, que eu não tenho nenhuma determinação judicial, tá? Depois eu vou botar a determinação judicial. Não tem nada determinado. Ele sempre pagou e, de repente, eu parei de pagar, não quero pagar, foi eu pagar no X. O que fazer? Veja só, Tacílio, nesses casos, ninguém pode botar faca no pescoço de ninguém para pagar nada. Eu não posso colocar um ex-companheiro meu com a faca no pescoço para pagar, não é isso? Mas a justiça, ela tem uma lei que faz com que as pessoas cumpram com suas obrigações. Por exemplo, nós estamos... Eu quero que você depois volte nesse assunto, que é a lei da pandemia, certo? Lembre-se aí no top, para poder... Não, a lei da pandemia, eu sei da questão da prisão civil, tá? Isso. Pronto. Então, o que acontece é que a justiça determina, a lei determina que os alimentos, você seja preso pelos 3 últimos meses em atraso. Por exemplo, fulano está devendo 6 meses. Eu executei os 6 meses. Ele será preso pelos últimos 3 meses que deixou de pagar. Certo? Não deixando a obrigação de quitar os 6 meses. Compreende? Então, a lei ela foi muito clara no sentido de que fazer... A prisão civil, ela na verdade, ela é uma prisão educativa. Porque ninguém quer ir, Otacílio, para um presídio porque deixou de pagar alimentos para os seus filhos. 1 mês é 1 ano. 2 meses é 2 anos. 3 meses é uma eternidade. Então, a justiça determina o seguinte: caso ele cumpra o pagamento, muitas vezes ele está na delegacia, com a busca e apreensão dele, com o mandado de prisão dele, e ele chega e faz um acordo na hora. E o delegado homologa ali, certo? Manda para a justiça, e se ele comprovar o depósito de pagamento da pensão, ele é liberado. Mas ele vai ter que constituir um advogado para justificar na justiça, na ação que a mãe moveu, para deixar evidente que ele quitou com os débitos alimentares. Tá, vamos lá. Então, deixa eu entrar nessa seara aí. Vamos lá. E no máximo, ele fica preso 3 meses. É de 1 a 3 meses a prisão civil. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: muita gente pergunta, não tem acordo. Primeiro vai ter que entrar com ação para poder o juiz determinar o valor. E aí, a partir do momento que de execução de alimentos. A pessoa não paga, né? Digamos que foi um acordo, o juiz determinou, não pagou, está desempregado, não pagou, ou não quis pagar mesmo, né? E aí o juiz, quando é que eu posso cobrar? Bom, você pode cobrar no primeiro dia de atraso, mas em regra se espera 30 dias para poder entrar com a execução.
Tá? O que acontece? Entrou com a execução, o juiz não pagou, ele foi notificado para pagar a dívida em 5 dias, não pagou, o juiz vai decretar a prisão civil dele, que pode ser de 1 a 3 meses, né? E aí, a partir daí, se ele não pagar, ele vai ser solto automaticamente. Digamos que ele levou na delegacia, chegou na delegacia, o mandado de prisão está guardadinho, o advogado corre e quer soltar ele lá para pagar lá. Não adianta correr na delegacia, que não vai ser pago na delegacia, ele vai ter que ir na vara. Aí na vara ele faz a atualização da dívida, faz o pagamento lá na vara, o juiz vai expedir um alvará de soltura, mandando soltar ele através do oficial de justiça, vem acompanhado da delegacia. Então, basicamente, o trâmite é esse. Ou então, o que eu digo, tanto homem como mulher, não deixe de pagar, porque a prisão civil ela é feita sim. E eu tive, você falou que fez, uma vez, eu prendi muita gente já nessa vida, por causa da minha atividade policial, e aí eu prendi um cara lá em Imagino. Peixinho. Eu prendi um cara lá em Peixinhos, aí ele, não vou pagar, não sei o que e tal. Tá bom. Aí eu levei. Quando ele chegou na porta do hotel, ele começou a chorar, pediu pelo amor de Deus, não sei o que, o advogado soltar ele. Eu falei, agora, tu só sai amanhã quando alguém Amanhã pagar. não, vou lhe dizer, só sai com uns 15 dias, porque demora. Não, e Demora, viu? naquela época demorava um pouco mais, sabe? Daqui que não Demora e tinha essa muito. internet, não tinha essa internet toda, né? Essas Não, informações, que hoje o não. próprio manda o alvará o Cotel, né? E agora não tinha essa tecnologia toda, ou seja, ele penou um pouquinho. E por coincidência, acreditem, eu prendi, ele deixou de pagar novamente, Aí eu tu fui lá, prendeu de prendi novo. ele, prendi ele novamente. Aí, quando eu prendi, eu disse, vou levar tu pro hotel, não, pelo amor de Deus, vou pagar logo. Aí pagou logo, né? Ele correu para pagar logo. Ele não, os familiares, né? Correu para pagar logo. Foi engraçado porque ele não gostou da experiência do hotel, não. Não, ninguém É, mas gosta aí, assim. Eu tenho uma então, o que acontece é o experiência. seguinte, eu vou trazer uma experiência aqui, quando eu estava, assim, estagiando, para poder me formar em direito, e aí fui para a audiência, a questão dos valores, né, que é determinado. Aí, lógico, você tem que entender, né, tanto homem como mulher, que o valor vai depender de quem tem condição de pagar. Tem que ver a condição de quem paga, a necessidade de quem vai De receber. quem vai receber, isso Aí, aí. aí o juiz até brincou assim, porque ele falou o seguinte, ó, a mulher queria dinheiro de plano de saúde, dinheiro não sei o quê, dinheiro do colégio particular, ela falou um monte de coisa, né? E a relação dela dava um valor, assim, digamos que hoje em 3 mil reais. Só que o cara era um assalariado, ele ganhava um salário mínimo. O juiz até brincou, na época, o jogador da vez era Ronaldinho Gaúcho, ele aí não é Neymar, né? Ele falou assim, se ele fosse filho de Neymar, com certeza a pensão alimentícia seria em torno de 100 mil reais. Mas como ele é filho de Zezinho aqui, não vou dizer o nome da pessoa que ele citou, né? E esse Zezinho só ganha um salário mínimo, então ele vai ganhar em torno de 200 reais. Embora a necessidade dele é muito grande, como a senhora está trazendo, mas a capacidade de pagar é muito pouca. Então, esse é importante. Agora, outro ponto que eu quero destacar para vocês aí, né, que o cara mesmo, eu não estou falando nem a mentira, hein? Repare, eu já vi cara dizer assim, não, eu vou sair do emprego, está descontando a minha folha, eu vou sair do emprego. Tem caba safado, que prefere sair do emprego a pagar a pensão. E é um engano, porque mesmo que saia do emprego, o juiz vai determinar um valor X de tantos por cento do salário mínimo, viu? Então, se você está sendo descontado e acha que sair do emprego resolve o problema de não De pagar a jeito pensão, porque nenhum. primeiro é caso não resolvido, que ele diz a mulher vai pegar esse dinheiro e vai gastar com o outro. Né? Trazer uma história assim importante, e as desculpas são essas. E aí fica com essa história, não, eu vou sair do emprego para não pagar. Aí ele sai do emprego, perde o emprego, o juiz E vai determina para ele preso. pagar o valor E de vai tantos preso. por cento sobre o salário mínimo e fica sem emprego e tentando arrumar o dinheiro para poder pagar, porque senão é preso. Então, o cara que é sem vergonha desse jeito, Ô, que tenta. Tarcísio, Eu vou trazer uma questão aqui, que o cara ia ser promovido, ele implorou para não ser promovido, para a pessoa não aumentar. eu Ele tenho um implorou caso para ser. agora. Eu tenho um caso Vai, que fala. um caso que é muito corriqueiro. São os homens acharem que por não ter vínculo empregatício, ser profissionais liberais, não vai se ter condições de se identificar o tipo de vida que ele leva, certo? Eu sou advogada de uma determinada pessoa que o companheiro é um homem muito bem posto, tem um emprego público muito bom e que viajou para os Estados Unidos e postou no Instagram, nas redes sociais,
E aí vem a chamada teoria da aparência, que os juízes hoje se prevalecem muito dessa teoria. Então, você que está devendo alimentos, você que não gosta de pagar as suas obrigações para com seus filhos, tome muito cuidado no sentido de que tudo se descobre, Otacílio. Hoje em dia, em época de redes sociais, onde todo mundo tem um celular que filma e que tira uma foto, isso pode ser muito bem utilizado para comprovar o tipo de vida e o padrão de vida que a pessoa tem. Certo? Essa Por teoria conta da da, teoria da da aparência. é importante você destacar isso, porque muitas vezes você não tem como comprovar uma renda, né? E aí, porque o cara é profissional liberal, vamos fazer um advogado, um engenheiro, e aí prova que o patamar que ele usa nas redes sociais, de postagem de veículo É que ele está outro. usando, a casa que ele está morando, na casa de praia, só ostentando, esse, vamos dizer, o termo ostentação vai servir como prova para que o juiz estabeleça uma pensão em valor O maior do que ele está parâmetro da apresentando, pensão alimentícia. porque do que ele está apresentando naquele simples contra-cheque. Mostra que ele pode ter outra renda de um aluguel, mesmo que esteja o nome dele, ou de alguma atividade que ele faz por fora, e não está cadastrado ali no contra-cheque dele. É bom destacar isso, porque muita gente pensa que, detalhe, viu? A questão da guarda, eu vou voltar um pouquinho, nessa questão de valores, porque o cara tem muito dinheiro, não quer dizer que ele vai tomar o filho, não. Vi muita gente falando aí que o cara quer Não, tomar o de filho. jeito Não, nenhum. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você Tem pode nada a ser ver. uma condição financeira bem menor do que o cara, nem por isso ele vai tomar guarda. Nem, eu vejo muitas vezes, nem só o pai, é o avô e a avó querendo tomar guarda. Não, de Gente, jeito nenhum. não tem nada a ver. O avô e a avó só vai ficar com a guarda subsidiariamente. Ou seja, quando os pais não podem cuidar. Ou seja, Ô, comprovado que. Otacílio, eu Oi. já vi perda de poder familiar por conta de envolvimento com drogas, por ter ser levado a um presídio, entende? Por tentar matar o companheiro. Então, crimes enquadrados na legislação penal, você perde sim o poder familiar. Mas no Sim. restante, em forma nenhuma. A guarda pode ser compartilhada e desde já eu deixo claro, vai se continuar pagando os alimentos devidos ao filho que o juiz Isso. determinar. Não é porque a guarda é compartilhada comigo e com você que não vai haver a regra do pagamento dos Olha, veja só. alimentos. Não tem Deixa eu nada a voltar ver um uma coisa pouquinho. com a outra. Deixa eu voltar um pouquinho, que a menina perguntou. Bota meu caso aí. Gente, olha, é importante destacar que não precisa que o filho esteja registrado para você pedir a pensão, não, tá? É outro ponto, se você comprovar que teve indício, você morou com o cara e ele não registrou, um indício suficiente para que ele possa, mas ele disse que o filho não é dele. Bom, problema dele, ele que peça o DNA, mas enquanto isso, enquanto não sai DNA, o juiz pode sim decretar uma pensão, tá? A menina perguntou do meu caso, eu estou dizendo aqui, então, o juiz pode decretar uma pensão alimentícia antes que saia, inclusive, quando a mulher está grávida, eu não vou usar o termo técnico, não, porque a mulher estando grávida, ela pode pedir pensão ainda, viu? Os É alimentos bem. gravídicos, isso E mesmo. eu não queria usar esse termo, Adriana, porque o pessoal gosta Não, mas da veja só, palavra. deixa eu Esse traduzir. é o alimento Deixa eu gravídico. traduzir, deixa eu traduzir. Os alimentos Dá, gravídicos são esses que o juiz determina caso de reconhecimento da mãe, tá gestante, e acusar uma pessoa para cobrir de seu pai. exames, para cobrir medicamentos, para comprar os alimentos da mãe, já que ela está gestando o menor. Se lá na frente o filho não for da pessoa, aí é outra Outra seara que a gente... história. Outra história. Mais do que ele Mas pagou, até pagou, lá meu filho. é É. devido os alimentos E o que ele gravídicos. pagou, pagou. Então, é importante que muita gente pensa que para poder pedir a pensão alimentícia, faz necessário que o filho esteja registrado no nome dele. E isso não é uma verdade, tá? A regra não é essa. A regra é você tem que comprovar pelo menos o mínimo de convivência, assim, que tem indícios que o pai seja ele. Porque se não fosse desse jeito, imagine, qualquer mulher ia dizer, meu filho é filho do Neymar. Tá. E aí entrava na justiça e ia ter uma pensãozinha até que provar que Neymar estava lascado, o Brasil todo cobrando pensão dele. Não é bem assim. Você tem que comprovar por A mais B, pelo menos que você estava com ele durante o período que você engravidou, para que pudesse, ele tinha um namoro de 2 anos, e de repente você engravidou e o cara desconfiou porque teve outro relacionamento fora e ele pegou uma traição, ele está dizendo, mas enquanto não se determinar
que não é dele realmente, através do exame, ele vai continuar pagando a pensão. Tá? É bom eu destacar isso aí. Isso aí. E outro ponto, né? Que a gente vê, eu vou atropelando aqui, porque o tempo tá indo embora, viu, André? Rapidinho. E aí tem outro assunto ainda. É, destacar que muita gente pensa que completou 18 anos, deixa de pagar automaticamente e pronto. Eu já vi também gente sendo presa. Por quê? Deu 18 anos, ele parou de pagar e não é automático, não, gente. Você tem Não, que entrar com a ação de exoneração de alimentos. Se você não isso entrar aí. e ficar devendo, o juiz vai mandar prender você. E eu já aprendi, gente, não, mas ela já está casada, ela já tem outra família, já tem filho, e não é para pagar mais, ela já tem 21 anos. Problema seu que não entrou com a ação correta e É o grande. exoneração de. Ô, Então, Otacílio, vamos lá para as idades. Fala das idades aí, até quando se paga a pensão. olha, as pessoas têm uma falsa ilusão de que meu filho fez 18 anos e eu não pago mais pensão. Primeiramente, a forma correta de se deixar de pagar alimentos a um filho é a justiça. No caso, uma ação de exoneração de alimentos. Porque quem determina que você é devedor ou não é a mãe do filho. Caso você deixe de pagar e ela entrar com execução, para a justiça você é devedor. Seu filho pode ter 18, 21, 22, 26 anos e você continua devedor. O importante hoje em dia é que a jurisprudência, ela delimitou que até o filho se formar da universidade e tiver condições de manutenção, o pai ou a mãe é devedor de alimentos. Então, meu filho com 26 anos já está trabalhando e já está formado. Ele não tem necessidade de receber mais alimentos, certo? Porque ele já é uma pessoa independente. Mas até que o filho se torne maior e tenha a independência comprovada, o pai ou a mãe é devedor dos alimentos, sim. Então, vamos lá. Então, para vocês entenderem aí em miúdos, tá, começa a independência. Você prova que o filho está trabalhando, está ganhando, tem uma renda. A filha já casou e está morando já com uma pessoa e já tem uma independência familiar. Então, isso aí pode entrar com ação de exoneração. Agora, tem um filho que está estudando, está fazendo um curso de medicina, por exemplo. Enquanto pendurar esse curso, a justiça tem entendido que você deve continuar pagando essa pensão. Estou falando medicina, mas pode ser um curso mais breve, e aí 23, 24 anos você ainda consegue essa pensão aí. E Isso aí. não esquecer, a suspensão da pensão tem que ser através de ação de exoneração de alimentos. Só. Entendeu? Vamos É o que destacar isso. Vamos, resguarda o seu direito de não ser preso. É a ação de isso exoneração de mesmo. alimentos. Tá, vamos agora para uma coisa que é importante. Vamos dar uma pausinha aqui, né? Que a gente dá outro alôzinho pro pessoal aí que está sempre falando aí. Mas estou tocando no assunto de muita gente aí. O pessoal está dizendo, pô, passei por isso. A pessoa Eu está estou vendo assistindo. aqui alguns comentários da Toca, mulherada. toca no aviãozinho aí, toca no aviãozinho. Vamos compartilhar que ainda tem live. Tem ainda 15 minutos. A gente vai ter que correr um pouquinho para debater o restante. A, a questão da separou, conseguimos definir a guarda das crianças, conseguimos definir a pensão, agora vamos para os bens, tá? Para os bens. Me Certo. fala um pouquinho como é que fica essa partilha de bens aí, Adriana? Bem móveis, bens imóveis, como é que fica isso aí? Olha, veja só. O regime de bens, ele é determinado lá atrás quando você se casa, não é? Hoje em Perfeito. dia, na modernidade, você não se casa mais como os nossos pais, com comunhão total de bens. Mesmo porque se paga para poder se ter esse tipo de regime, certo? Hoje em dia, o regime usual é o regime de separação parcial de bens, que é um regime que determina que tudo que foi constituído na constância da união, no lapso temporal da união, pertence a ambas as partes. Inclusive, Otacílio, os valores depositados em FGTS. Hoje a justiça tem essa amplitude de que eu tenho um carro, uma casa e uma moto. Você vai dividir a casa, o carro e a moto. E se você tiver lá o seu FGTS, que durante o período da Constituição da União existiu, vai ser partilhado mediante a solicitação do advogado que seja perspicaz no assunto de dividir tudo. Porque tem muita gente que gosta de dividir só o de menos. Né? Deixa eu falar aqui. Ela falou do regime, né? Eu tô falando, mas quem não é casado, gente?
existe a união estável, que é o mesmo regime, tá? A união Sim, estável, em regra, ela vai abarcar o mesmo regime de separação de parcial de bens, separação no caso. parcial de bens. Ou seja, tudo que é construído durante o casamento não precisa estar casado. Vamos ver, eu vou usar o termo sempre mais simples, no papel, como o pessoal No diz. papel. Não, e outra coisa, quem vive É, junto, não necessariamente precisa estar casado no papel, não. isso. Não Então, o que necessariamente. acontece? Não tá. Aí o que acontece muito, eu vou trazer casos práticos para a gente interpretar isso aí, né? O homem, muitas vezes, ele constrói a casa no terreno da mãe. E aí separa da mulher. Estou com E um aí quer problema botar desse a mulher também. para fora. Esse aí eu já estou acostumado a ver na delegacia, porque ele construiu, ela gastou, ela trabalhou, botou lá o dinheiro e de repente ele dá uma de ninja e diz: Não, a casa não é minha, tu tem que sair. E Não, sai nada, porque sai mesmo que a nada. mãe é dona do terreno, ela vai ter que indenizar ela pelas benfeitorias lá. Então, Isso nada aí. de sair. Eu Outra tô com, coisa que acontece muito também, eu tô com um tá? caso desse. Muita coisa que acontece muito, que as mulheres trazem para mim, o cara compra um carro, né, bota no nome da mulher, para fazer, ele não tem crédito, e aí passa a pagar o carro, e de repente o carro está no nome da mulher. E quando quer separar, ele vai dizer, o carro é meu que paguei. Não, ele vai entrar na partilha, o carro não é nada de seu. Eu, na delegacia, muitas vezes, quando as mulheres chegam lá, eu faço questão de ligar para ele, quando chega lá, eu tomo o carro. Faço a apreensão do carro, se está no nome dela, a gente faz a apreensão, né? E aí devolve o carro em quem está no nome. E eu digo para ele: você pagou, pagou. Prove na justiça que é seu e que vai entrar na partilha. Agora, enquanto tiver no nome dela, o carro vai ficar com Propriedade, ela. na posse Você não vai usar, dela. não. Então, na delegacia eu faço muito isso. Tem pessoas que estão assistindo até de repente já passou por isso aí lá na delegacia. Sabe que eu faço questão de buscar o carro. Eu ligo para ele, chega com a advogado, chega tudo. Eu falo, vou aprender o carro, que o carro não está no seu nome. E se não, mas eu que paguei. Se você vai provar que é seu ou vai Você é um entrar na ótimo parcela. Mas defensor das mulheres. enquanto isso, o senhor vai ficar. Mas eu trabalho de Uber, né? O senhor trabalhava de Uber, eu vou alugar um carro, fazer qualquer coisa. Agora vai Porque trabalhar de ônibus. no momento, o senhor vai sair daqui sem o carro, viu? Aí a gente faz isso. Isso aí eu falo em referente à casa também, tá? Então, essa questão de passar as coisas para nome de terceiros, se comprovado que esse bem, ele foi, é lógico, é difícil comprovação, mas se comprovado que esse bem pertence àquela pessoa lá, que a outra pessoa não tinha nem condições de adquirir aquele bem, e foi só uma laranja, vamos dar o termo assim, então, esse bem vai entrar na partida também, independente de qualquer coisa. Agora, requer comprovação. Fala aí, Adriana, mais um pouco para gente. E o tempo, rapaz, 10 minutos só, tu acredita nisso? Ô, Tarcílio, deixa eu falar de uma coisa que tem muita gente me perguntando, é rápida, eu tenho que esclarecer. Tá. Foi instituída a lei da pandemia, aonde o devedor de alimentos fica preso em regime domiciliar, que ele continua devedor dos alimentos e você entra com uma ação de execução de alimentos. Ninguém deixa de pagar nada porque a pandemia está existindo. A diferença é que ele vai ser preso em âmbito domiciliar para evitar o contágio grave pela doença. Só isso. O restante continua do mesmo jeito. As obrigações continuam as mesmas de quem é devedor de alimentos. Certo? Eu queria deixar isso bem claro para poder, que muita gente me perguntando sobre a pandemia. Né? O povo acha que porque a pandemia existiu, todo mundo vai deixar de pagar as suas obrigações com os filhos. E isso não existe. Para poder você É, deixar de pagar, você tem que ter uma ação ou de exoneração ou de diminuição de valores da pensão alimentícia. Ninguém... não existe, não é automático, não, hein, gente. Essa questão Não, da pandemia, a única coisa dessa lei da pandemia, ela trouxe foi a questão de, no caso de prisão, ele vai ficar com prisão domiciliar. É um só. diferencial, não vai ser levado. Só isso, tá? Então, aí vai ser levado para o hotel, né? Aqui no Ele caso em fica em Recife, casa. ele vai ficar em casa na prisão domiciliar, em virtude da pandemia que está Em pré-estabelecida, tornozeleira que até eletrônica. outubro, tá? É. É quase uma lei temporária. Então está estabelecido Até até 30 outubro de isso aí. outubro. Até Pois 30 de outubro. Essa é lei uma lei vigora até 30 temporária. de outubro. Somente. Tá,
Eu acho que a gente está batendo tudo assim. Então, a questão dos bens, gente, tanto móvel como imóvel, ele vai ser partilhado e vai ser trazido Inclusive a valores de poupança, viu? Inclusive valores, dinheiros aplicados, dinheiro de poupança, indenizações pagas, entra tudo, viu? No montante. Entra é isso tudo. mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal enviou, que Certo. foram, tá, mas todas a gente já respondeu aqui. Eu não vi nenhuma. Se tiver alguém com uma pergunta nova aí, porque aí no decorrer da live a gente conseguiu abordar quase todas as perguntas, né? De questão de alienação parental, de tudo. Né? A questão, é o importante também destacar que quando eu tenho uma pergunta aqui de agressor, né? O cara agressor pensão. Gente, a questão de ser agressor não diz que ele vai deixar de pagar a pensão, não, tá? Não, ao Ele é contrário. agressor. Agora, também um detalhe, ele, por ser agressor, não dá direito de a mãe deixar, não vai proibir dele ver, não. É importante destacar isso, tá? A mãe não vai poder simplesmente dizer, tu não vai mais ver a Não, criança porque tu é agressor. Só não. pode deixar de ver a criança por determinação judicial, né? Se o juiz determinar que ele é um perigo psicológico, ele usa droga, ele é um perigo para a próxima criança, E outra mas coisa, isso né, não Otacílio? Quem agride, você é, presta queixa na delegacia da mulher. Né? isso não é uma coisa automática, não, tá? Então, a mulher não pode fazer uma análise fria do negócio, não, ele é um agressor, ele é isso, ele é aquilo, e a partir de agora eu vou pegar e não vou deixar ele ver. Isso está errado, tá? Então, é importante destacar isso, porque muitas mulheres pensam que pode fazer isso, não é verdade. Ela vai ter que realmente entrar com ação, né? Se ele mostrar por A mais B que ele usa droga, que ele traz Ô, um Tacílio, prejuízo tem uma para a pergunta convivência. aqui rápida. Foi perguntado quem tem comércio e se separou pode administrar. Se pode administrar, pode. Pode sim. Olha, o bem até ser partilhado e dependendo do tipo de empresa que você tenha, permanece a divisão do patrimônio. A pessoa continua trabalhando. Eu tenho uma cliente agora que foi vítima de violência doméstica e ela é dona de uma farmácia. Então, a farmácia continua com ela, porque é uma ME. Ela paga aluguel, ela que trabalha, ela que é a farmacêutica. O bem continua com quem é de administração. Ó, tem Certo? uma pergunta aqui interessante que a mulher está perguntando, ela tem um relacionamento, mas não mora junto. Gente, 5 anos de relacionamento sem morar junto já é união estável também, porque existe tipo de união Não estável que existe não mais precisa prazo morar para junto. união estável, não. Não existe Não mais existe esse tempo. negócio. Não existe, não. O importante é que a sociedade veja vocês como casal. Isso. Esse é o ponto importante. O prazo é pouco importante. Se está morando junto, é pouco importante. O importante é que quando você se dirige a ele, mostrando a outra pessoa, diz que é a pessoa do seu relacionamento. Né? Então, há o respeito mútuo e essas pessoas se respeitam e há uma convivência. Ou seja, a questão de um morar num canto, outro morar no outro, não quer dizer que não pode ter união estável, não. A pessoa perguntou isso aí, e aí pode sim. De repente, os dois compartilham muita coisa, e até pode até alguns vezes compraram junto uma casa, um carro, e está se usando, e mesmo sem morar junto, pode ser partilhado também. Tá? Depois que tiver a dissolução dessa união estável aí. Tá? Olha, houve Então, aqui uma. deixa eu destacar um ponto aqui na questão de separação, que eu nunca Certo. vejo, vou trazer uma crítica aqui, porque na própria Lei Maria da Penha teve uma alteração, diz que quando a mulher recebe a medida protetiva, o próprio juiz da vara da mulher, que não teria a vara penal, ele pode decretar a separação já de imediato, justamente para essa lei ela trouxe, justamente para o cara não ficar, ela é minha ex-mulher, não é nem minha ex-mulher, ela é minha mulher, ela, embora tenha a medida protetiva, mas é minha mulher, essa questão de minha de posse, o juiz da própria vara da mulher, da violência doméstica, ele podia decretar a separação e deixar resguardada a questão dos bens e pensão para a vara da família. Eu não vejo aqui em Jaboatão fazer isso, eu vou trazer essa fixa, porque está na lei, seria uma coisa muito mais simples. A mulher tem que depois entrar com uma ação de divórcio que podia ser decretada de imediato pelo juiz da vara, porque a lei determina isso. Então, é Não, uma crítica. Não... Cleide. Olha, Cleide fez aqui uma pergunta e eu estou respondendo a ela. Não, Cleide, certo? Tem que ser partilhado, certo? A benfeitoria que foi feita na casa. Por exemplo, se você mora no, como você explicou aqui, o Otacílio já explicou, você mora no terreno, que é de seu sogro, mas vocês dois construíram o imóvel, a casa, a edificação da casa vai ter que ser avaliada e partilhada pelos dois, certo? De quem é o terreno
não vai importar muito nessa situação, não. Você não vai ser proprietária do terreno, mas você tem a benfeitoria da casa. Então, divide-se e cada um vai para o seu lado. E se alguém que quiser tirar, você vai ter que indenizar, tá? Pela Isso benfeitoria. aí. Onde está isso? Vai ter que Você não indenizar. sai de mal abandonando, não. É. Ela vai ter que dizer, eu tinha um terreno, agora tem uma casa. Bom, você vai pagar e vai me indenizar pela casa que eu fiz na benfeitoria. Então, E se outra chama coisa, benfeitoria, isso aí é uma ação de reivindicação de posse. Tá certo? É isso. uma ação que demanda muito tempo na seara do direito possessório. Não é só chegar e tirar, não. Falta muito tempo, Otacília, ainda? 5 minutinhos, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, né? Tem uma pergunta aqui, se o filho não pode trabalhar, tal. Bom, se o filho não pode trabalhar, não quer dizer que o pai vai pagar a pensão a vida toda. Digamos, qual o problema, né? Tem que verificar. Se é uma pessoa que tem, no caso, já uma pensão do INSS ou uma assistência social desse filho aí, é outra história. Mas não quer dizer que o pai também não vai dar nenhuma assistência, tá? Tem que fazer uma comunhão dessas coisas aí, de uma assistência, porque se ele já é assistido pelo governo federal, então não faz necessário também uma pensão de um valor orbitante para a vida toda. Porque mesmo que está separado isso aí. Tá? É bom não destacar isso. Ô, Otacílio, Regina fez uma pergunta aqui em relação à ameaça de morte, certo? Regina, veja só, quem tenta matar uma esposa tem que responder criminalmente. Você tem que pôr você tem que pôr uma delegacia da mulher e prestar queixa por tentativa de homicídio para poder ser tomadas providências na seara penal. Certo? Eu acho que eu respondi, né? Olha, veja só, tem uma notícia boa para vocês agora, tá? Provavelmente, a partir do dia 1º, a Vara da Mulher daqui de Jabotão volta a funcionar e aí vai ter a medida protetiva, vai tudo funcionando. A Justiça Pernambucana começa a retornar a partir do dia 6 de julho. A da Vara da Mulher retorna uma recente aí. Então vai voltar. Então, eu vou me despedir. Adriano, eu quero agradecer a você mais uma vez pela participação. Eu acho que eu vou ter que trazer você novamente. Tem muita pergunta que a gente não conseguiu. As meninas, o tema é muito bom, perguntando. eu não consigo abater todas as perguntas, a gente fica aqui sem poder se despedir. Então, dê um tchauzinho aí, que o tempo já está indo embora. E aí eu vou te tirar, olha, lembrando que eu vou ter que me afastar da delegacia da mulher agora a partir do dia 4, tá? Por questão de lei, que todo mundo sabe que eu vou me candidatar aqui em Jabotão, eu vou ter que me afastar. E aí eu só vou poder voltar para a delegacia após as eleições por determinação da lei, né? Eu não vou me afastar nem porque eu quero. E aí, por causa eu tenho que me afastar com 3 meses de antecedência. E, infelizmente, muita gente vai poder dar essa assistência que eu dou lá na delegacia. Mas muita gente que atende comigo tem no WhatsApp, tá no grupo do Face que eu dou assistência lá, tem o grupo do WhatsApp que eu dou assistência no vídeo. E qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou à disposição como sempre, tá? Adriana, agradeço mais uma vez a tua participação. Eu que agradeço, Você é minha parceira há muitos anos aí, que estudou comigo na faculdade, a gente sabe que é batalhador, faz mais de 10 anos que a gente é formado. E eu acredito também, depois que eu sair da delegacia, a gente pode até trabalhar na questão de advogar, mas no futuro tão distante, se Deus quiser. Muito obrigado. Dê um tchauzinho pro pessoal aí. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, lembrando que estou à disposição, Otacílio, para tirar as dúvidas pertinentes a qualquer problema da seara de família ou seara civil. Quem quiser, você sabe como se posicionar me indicando, porque eu não posso estar fazendo essas propagandas em redes sociais, mas eu estou aqui disponível a todas as mulheres e aos homens também que quiserem tirar suas dúvidas. Uma boa noite a todos. E uma boa semana. Valeu, Adriana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tassi. Um abraço. Gente, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho que encerrar, porque senão a live vai cair. Muito obrigado mais uma vez. E vou ver se, ou na próxima semana, daqui a uns 15 dias, a gente faz uma nova live. Valeu, muito obrigado a todos. Hein? Todos.